Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Victor Alan e faço parte do grupo PET Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Tenho como tutora a professora doutora Luciane Batista da Silveira e vou estar agora com vocês dando andamento com as nossas aulas de Introdução à Física. Hoje eu vou estar abordando com vocês a temática hidrostática, densidade e pressão. Tudo bem? Aqui a gente tem o sumário, eu vou estar trabalhando com vocês o que é a hidrostática, densidade e pressão. Vamos lá. Bem, afinal, o que é a hidrostática? Hidrostática é um ramo da física que estuda os fluidos em repouso, ou seja, aqueles que não estão em movimento. Especificamente, ela foca nas propriedades no comportamento dos fluidos quando estão em equilíbrio sob a influência da gravidade. Os fluidos podem ser líquidos ou gases e possuem a capacidade de fluir e adaptar sua forma ao recipiente que os contém. Então, a partir da hidrostática, a gente tem os principais conceitos estudados nela. E o que a gente estuda na hidrostática? A gente aprende sobre pressão, a gente vê a lei de Stevens, densidade, empuxo, e hoje eu vou estar trabalhando com vocês, mais em específico, a pressão e a densidade nessa parte da hidrostática. A gente tem que a compreensão da hidrostática ela é crucial em várias áreas, incluindo engenharia, por exemplo, em projetos de barcos e submarinos. A gente tem a meteorologia, a geologia e muitos dispositivos do dia a dia. A hidrostática, esse conceito em si, ele faz parte do nosso cotidiano, ok? Enfim, chegamos na parte da densidade. A densidade ela é uma propriedade fundamental de fluidos permitindo análise da quantidade de matéria presente em um volume específico. A definição da densidade ela é apresentada como? Aqui a gente vai ter então aqui a equação que a gente utiliza para fazermos exercícios sobre densidade. A gente vai ter a densidade sendo a massa dividida pelo volume. Aqui, simplificando, fica D igual a M sobre V. A gente tem esse D como densidade, que vai ser quilogramas por metro cúbico. A gente tem a massa, que vai ser em quilogramas, e o volume, que vai ser em metros cúbicos. Tudo bem? A densidade ela é uma propriedade intensiva, o que significa que ela independe da quantidade da substância e depende apenas da sua composição. Tudo bem? Um exemplo comum dessa parte é a diferença da densidade, por exemplo, entre a água e o óleo. Aqui a gente tem nessa imagem diferentes componentes, a gente pode utilizar óleo, água e dependendo da densidade do líquido que você está colocando, vai definir se ele vai estar embaixo ou se ele vai estar em cima. Tudo bem? Então, esse princípio ele é aplicado em diversos contextos, como na flutuação de objetos em fluidos e na separação também das misturas. É importante mencionar que a densidade de um material pode variar com a temperatura e a pressão, sendo essencial especificar essas condições ao realizar medições ou até mesmo cálculos. Em resumo, a densidade ela é uma medida fundamental na física que relaciona a massa de um objeto ao espaço que ele ocupa. Agora, na parte da pressão, a gente tem que a pressão ela é uma grandeza escalar que se refere ao módulo da força aplicada dividida pela unidade de área. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, ele mede a pressão em Pascal, ou PA, que é igual à força de 1 newton aplicada sobre uma área de 1 metro quadrado. Matematicamente, a pressão ela é definida como uma força aplicada perpendicularmente a uma área expressa pela fórmula. Por essa fórmula aqui, P igual a F dividido por A. A gente tem que o P vai ser a pressão, o F vai ser a força aplicada e o A vai ser a área. A gente pode dizer que a pressão ela desempenha um papel crucial em diversos fenômenos físicos e situações do nosso dia a dia. Por exemplo, na hidrostática, a pressão em um fluido, seja líquido ou gás, ela aumenta com a profundidade devido à gravidade. É importante a gente notar também que a pressão ela é uma grandeza escalar, o que significa que ela tem magnitude, mas não direção. E, além disso, ela pode ser positiva ou negativa na compreensão, dependendo da direção da força em relação à área, em relação à sua área.
Em resumo, a pressão ela é uma medida fundamental na física que ela vai descrever como as forças são distribuídas sobre uma determinada área. A gente tem aqui, por exemplo, que quando você pisa em uma superfície pequena, como um prego, pode causar mais dor, no caso, do que pisar na mesma força em uma área maior. Por exemplo, a gente tem aquela questão das pessoas que a gente vê que elas pisam em tapetes de prego e elas não sentem dor. Como você colocar o seu pé ou você pisar num prego só, você vai sentir muito mais dor por conta dessa questão mesmo. E bem, ou seja, a pressão ela vai medir como uma força ela vai ser distribuída sobre uma área específica. Se a mesma força é aplicada a uma área maior, a pressão vai ser menor. E se é aplicada a uma área menor, a pressão vai ser maior. Eu agradeço à Universidade Federal de Rondônia, ao Departamento de Física e ao nosso grupo PET Física. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês gostem, curtam bastante o vídeo, divulguem e sigam a gente, sigam o nosso canal. Muito obrigado.